Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É um dos assuntos que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita! Deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. O Novo Testamento é composto de 27 livros, sendo o primeiro deles o Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós já estudamos 11 capítulos e todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist. Novo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para o primeiro slide, que é a divisão do capítulo 12. O capítulo 12 é dividido em 6 partes. Primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 8. Assunto: Jesus é o Senhor do sábado. Segunda parte, do versículo 9 até o 21. Assunto: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Terceira parte, do versículo 22 até o versículo 32. A blasfêmia dos fariseus. Quarta parte, do versículo 33 até o 37. Árvores e seus frutos. Quinta parte, do 38 até o 45. O milagre de Jonas. E sexta e última parte, do versículo 46 até o 50, que é o último versículo deste capítulo. Assunto: a família de Jesus. Vamos começar lendo os primeiros 8 versículos. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isto, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes do templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Observe que Jesus usa 2 argumentos bíblicos, argumentos conhecidos dos fariseus, porque eles conheciam as Escrituras. O primeiro argumento sobre Davi e os companheiros de Davi que comeram os pães sagrados, pães da proposição que só os sacerdotes poderiam comer. Mas Davi com os seus comeram esses pães sagrados. E o segundo argumento é que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa. E aí Jesus diz: olha, está aqui quem é maior do que o sábado.
E por que Jesus disse isso? Porque Jesus é Deus. Ele estava na criação de todas as coisas. Nós já aprendemos em teologia sistemática a doutrina da Santíssima Trindade. Existe um único Deus, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E estas três pessoas trabalharam na criação de todas as coisas. Portanto, criaram o sábado, foi passado como deveria ser feito o templo. Portanto, Jesus é maior do que todas as coisas. Ora, se Davi, sendo um homem, com seus companheiros, comeram os pães sagrados, e se os sacerdotes ficavam sem culpa quando profanavam o sábado, como eles poderiam acusar o Senhor do sábado, aquele que fez todas as coisas? E aí Jesus conclui que ele quer misericórdia. E aí tem tudo a ver com nós, com a igreja de Jesus. Misericórdia fala de perdão, fala de graça. Nós, igreja, vivemos na dispensação da graça. Embora reconhecemos que somos pecadores, não somos dignos de salvação, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoou com a sua graça. E nós não somos condenados, porque nós servimos o Senhor do sábado. Nós servimos o sumo sacerdote eterno, Jesus Cristo. Portanto, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, no primeiro versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos debaixo da lei. Quando Jesus fala da misericórdia, está falando da graça, favor imerecido. É isto que nós recebemos. Portanto, não somos julgados segundo a lei. É isso que Jesus está nos ensinando nesse texto. Vamos em frente. Segunda parte, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Vamos ler do versículo 9 até o 21. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Que palavra poderosa, palavra profética registrada pelo profeta Isaías, e se cumpre na vida de Jesus, provando que de fato nosso Senhor Jesus é o Messias. E esta palavra ela atinge toda a humanidade.
Nós sabemos que naquela época existiam dois povos, o povo judeu, o povo gentil. Quem não era judeu era gentil, não conhecia o Deus verdadeiro, mas a palavra profética já ensinava que Jesus, a sua mensagem de salvação, atingiria toda a humanidade, atingiria o povo judeu e atingiria o povo gentil. E quem coloca a esperança em Jesus tem a salvação. Olha que palavra poderosa! E essa é a missão da igreja: anunciar Jesus Cristo a todos os seres humanos. A missão da igreja, como eu sempre tenho dito aqui, não é uma missão política, não, de forma alguma. Não que seja pecado ser político. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a missão da igreja é anunciar o evangelho, é falar das coisas espirituais, desta esperança que nós acabamos de ler. Esta é a missão da igreja. Vamos em frente. Terceira parte, a blasfêmia dos fariseus. Vamos ler do versículo 22 até o 32. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A questão mais importante deste texto é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não tem perdão. Mas daí vem a pergunta: o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Na literatura cristã, nós encontramos mais de uma resposta, mas a mais aceita é a que leva em consideração o contexto. E o que é contexto? É aquilo que vem antes ou depois do texto. Nesse caso é o que vem antes. Veja que Jesus havia operado um milagre. Havia um homem endemoniado, cego e mudo. Jesus libertou o homem e curou o homem. O homem passou a ver e a falar. E os fariseus, que tinham inveja de Jesus, queriam matar Jesus, começaram a dizer que ele fazia aquilo em nome de Beelzebu, ou seja, de Satanás, do diabo. E aí Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, considerando o contexto, uma das explicações do que seria o pecado contra o Espírito Santo é atribuir uma obra realizada por Deus a Satanás. Trazendo isto para a nossa atualidade,
é atribuir uma obra realizada pela igreja, uma libertação, uma cura, a Satanás. E nós sabemos que o Espírito Santo habita na igreja. E não existe igreja sem o Espírito Santo. E a igreja é formada por todos aqueles que um dia foram impactados pela palavra de Deus e passaram pelo processo da justificação, regeneração e santificação. Ou seja, a igreja somos nós. Importante também salientar que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Portanto, uma das interpretações, e a mais aceita, é atribuir a um trabalho realizado, uma obra realizada pela igreja, a Satanás. E este tipo de blasfêmia não teria perdão. É isto que os estudiosos, os teólogos ensinam, pessoas piedosas. Nós respeitamos também outras interpretações, mas como disse, esta é muito importante e tem como base o próprio contexto. Finalizando, devemos de tomar muito cuidado quando nós falamos da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, da igreja, porque a igreja é santa, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus e na igreja habita o Espírito Santo. Vamos em frente. Quarta parte, árvores e seus frutos. Vamos ler do versículo 33 até o 37. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou torne a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Olha que palavra importante ensinada por Jesus. E é muito fácil de confirmar o que Jesus falou. Basta conversarmos com uma pessoa e nós já vamos perceber o que tem no coração desta pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que tem temor de Deus, que ora, que lê a palavra de Deus, a Bíblia diariamente, que serve ao Senhor, nós percebemos quando estamos conversando com esta pessoa. Porque o coração, quer dizer, o intelecto, a alma desta pessoa, o tesouro que esta pessoa tem, são bons frutos. Agora, se a pessoa só se alimenta de coisas que não edificam, quando esta pessoa vai falar, não vai sair coisa boa. Sairão palavras que machucam, palavras que ofendem, xingamentos. Isso é muito fácil perceber. Eu vejo, por exemplo, na internet, líderes, pastores, que quando falam só saem palavras de maldição, palavras ofensivas, palavras de guerra, calúnias. Ora, o coração desta pessoa não está bem. O tesouro não está bem. Não é um bom tesouro. Mas eu também vejo na internet pessoas com palavra de paz, palavra de sabedoria, palavra de mansidão, palavra de misericórdia, palavra de amor, porque esta pessoa tem uma boa alimentação. É isto que Jesus está nos ensinando. Por isso que pela boca nós conhecemos o interior de uma pessoa. É diferente o comportamento daquele que é comprometido com as coisas de Deus. As pessoas percebem. As pessoas de fora, as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, elas percebem a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quer ter um bom tesouro?
se alimenta diariamente da palavra de Deus. É a única que tem o poder de mudar a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração. Vamos em frente. Quinta parte, o milagre de Jonas. Vamos ler do versículo 38 até o 45. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Observe o contexto. Jesus já havia operado muitos milagres, curado muitas pessoas. Muitas pessoas foram libertas de demônios, cegos estavam vendo, mudos falando e outros milagres. Mas os fariseus continuavam incrédulos e ainda pediam sinal. Não conseguiam enxergar que Jesus de fato era o Messias. Aí Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Deixaria um sinal. E faz uma comparação com Jonas, que também ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Ou seja, Jesus ficaria no Sheol, na habitação dos mortos, durante 3 dias, mas voltaria, ressuscitaria. Sobre a questão da habitação dos mortos, eu tenho vídeo aí no canal só tratando deste assunto. Mas voltando aqui para o texto, este era o sinal. E nós cremos neste sinal pela fé. Nós cremos que Jesus morreu para nos salvar e ressuscitou no 3º dia. E outro detalhe, Jesus cita aqui pessoas que já morreram, por exemplo, os ninivitas que estariam no juízo. Isto significa que um dia todos serão julgados. E um outro ensino também é sobre aquele que abandona o Senhor. Volta no estado 7 vezes pior do que quando estava antes de conhecer o Senhor. Olha que assunto profundo. Não podemos abandonar o Senhor, precisamos ficar firmes com Jesus, independente das dificuldades. Jamais devemos abandonar o nosso Senhor. Vamos em frente. 6ª parte, a família de Jesus. Vamos ler do versículo 46 até o 50, que é o último versículo. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse texto ele é interessante porque fala dos irmãos de Jesus.
E existe um dogma católico que defende a perpétua virgindade de Maria. Isto é um dogma muito importante para o catolicismo. Ensinam que estes irmãos, na verdade, não eram irmãos de Jesus, e sim primos. Mas, quando nós examinamos a língua grega, nós vemos que existe palavra na língua grega para irmão e palavra na língua grega para primo. Existe uma diferença. Mas no nosso caso, nós não precisamos desta defesa. Por quê? Porque nós entendemos que depois que Maria deu à luz a Jesus, ela teve uma vida normal com José, com o seu esposo. E também nós sabemos que o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual entre o casal, não é pecado. Nós vemos que Deus instituiu o casamento antes do homem pecar e pediu que o primeiro casal se multiplicasse. E só existe um jeito para multiplicar a espécie, por meio da relação sexual. Portanto, não existe pecado algum no relacionamento conjugal. Mas como o catolicismo vê nisto um problema, o que para nós não há problema nenhum. Como eu disse, Maria ter tido mais filhos depois que ela cumpriu o seu papel. Ela continuou sendo santa, no sentido de separada do pecado. Nós cremos que Maria foi uma mulher santa, uma mulher que viveu separada do pecado, não perfeita, mas santa. Nós cremos sim, não há problema, nós amamos Maria. E para finalizar, Jesus diz que todo aquele que faz a vontade de Deus, este é seu irmão, sua mãe, faz parte da família do Senhor. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo 13. Não vai perder a próxima aula. E durante a semana, leia o capítulo inteirinho. Se ficar alguma dúvida, por favor, coloque aí no comentário que eu terei o prazer de responder para você. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.